Observador. Jornal das 8 com Luís Soares. Foi novamente uma noite de ataques no Médio Oriente. O Irão atacou bases militares dos Estados Unidos, no Bahrein, Kuwait e Jordânia. A Guarda Revolucionária Islâmica já reivindicou esses ataques, fala numa retaliação contra os ataques norte-americanos contra portos e ilhas no Estreito de Hormuz. Em comunicado, a Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter lançado um ataque com drones contra a 5ª Frota dos Estados Unidos, no Bahrein, e contra a base Ali Al-Salem, no Kuwait. Na Jordânia, os militares norte-americanos disseram ter interceptado e abatido 5 mísseis. A operação resultou na queda de estilhaços sem feridos ou danos materiais. Estes ataques provocaram alertas de ataque aéreo no Bahrein e também no Kuwait. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros já classificou os ataques dos Estados Unidos contra o Irão como uma clara violação de soberania. E avisa os países do Médio Oriente, onde há bases norte-americanas, de que podem ser um alvo se o Irão voltar a ser atacado. É a resposta depois ao início da madrugada, os Estados Unidos terem informado que concluíram ataques de autodefesa contra o Irão. Através da rede social X, o Comando Central norte-americano revela que atacou sistemas de defesa aérea iranianos e locais de radar de vigilância perto do Estreito de Hormuz. As forças de Washington disseram que os ataques representam uma resposta proporcional aos recentes ataques iranianos contra forças norte-americanas e navios internacionais em águas regionais. O mesmo centro de comandos norte-americano refere que a ofensiva surge depois de Donald Trump ter responsabilizado o Irão por ter abatido um helicóptero norte-americano. Por cá, o INEM está a falhar o tempo de resposta para os doentes emergentes. Segundo o novo modelo de priorização dos pedidos de socorro implementado no início do ano, estes doentes deveriam ser socorridos no período de 8 minutos. No entanto, o tempo médio de resposta registrado entre janeiro e maio deste ano é superior a 14 minutos nas ocorrências classificadas como emergentes. Ao observador, o presidente do INEM reconhece que há melhorias a fazer na resposta aos casos. Luís Cabral aponta para algumas insuficiências no serviço como uma das justificações para os atrasos. O responsável do INEM adianta que no total de situações triadas como emergentes entre janeiro e maio, apenas cerca de 60% dos casos foram cumpridos, o tempo máximo de 8 minutos. Ouvido pelo observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar não fica surpreendido com os números apresentados pelo INEM. Rui Lázaro revela que muitas ocorrências classificadas como emergentes ou muito urgentes apenas têm resposta mais de 1 hora depois. E pode ler mais sobre este tema no site do Observador. É um artigo com assinatura do jornalista Tiago Carreiro. O Presidente da República, António José Seguro, discursou hoje pela primeira vez numa cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Cerimónia que acontece em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. António José Seguro escolheu o professor universitário açoriano Miguel Monjardino, especialista em relações internacionais, nascido em Angra do Heroísmo, para presidir às comemorações deste ano. O Primeiro-Ministro também vai marcar presença nesta cerimónia, cujas comemorações arrancaram no Luxemburgo, ainda no fim de semana. Ontem o Presidente da República dedicou a tarde a contactar com a população nas ruas de Angra do Heroísmo. O chefe de Estado assistiu ao hastear da bandeira nacional no pátio da Alfândega e fez uma arruada de quase 2 horas. E pelo caminho falou 5 línguas e foi comparado a um deus, Vasco Maldonado Correia. No dia em que completa 3 meses em Belém, António José Seguro usou as ruas de Angra do Heroísmo para fazer prova de vida e popularidade e logo encontrou uma ajuda divina. Você é uma pessoa, entre aspas, como Deus, dos homens, do povo, um pé descalço. E é isso que nós precisamos no nosso país. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou só um português simples, como a senhora. É isso mesmo. É por isso que sou uma pessoa muito especial. De pés bem assentes na terra, o Presidente da República mostrou à vontade, com todas as idades. Benedita, que nome tão bonito. Benedita. É, muito bem. Neste 10 de junho, Seguro quer mostrar que continente e ilha estão unidas, mas encontrou quem desafie a hierarquia. Mas sou açoriana, fico portuguesa. Muito bonito essas duas bandeiras. Muito bonito. E se é certo que veio celebrar o Dia de Portugal, não se livrou de experimentar várias línguas, a começar por um francês competente. Um espanhol arranhado. Venimos aqui para fazer crochê, trabalhos manuais, passarem um bom tempo, sim, de qualidade. Sim. E o alemão possível. Com a base das lajes aqui tão perto, o difícil é não encontrar um norte-americano nas ruas, mas alguns vieram só de férias. But not the last time I was. No way. Yes, of course. You know that tomorrow is our national day. I heard, yeah. Yes.
You have the 4th of July, you have the 10th of June. Okay? Bye. Thank you. See you. O Presidente da República em modo poliglota a mostrar à vontade com turistas e locais nas ruas de Angra do Heroísmo. Vasco Maldonado Correia a acompanhar a visita do Presidente da República à Ilha Terceira para as comemorações do 10 de junho. Esta noite ainda vai assistir a um concerto em Angra do Heroísmo que vai acabar com um espetáculo de fogo de artifício na Bahia. E vamos transmitir a cerimónia do 10 de junho na Rádio Observador pouco antes das 11 da manhã. E Luís, o mês de maio foi o segundo mais quente alguma vez registado no mundo. Isto se considerarmos as temperaturas em terra e também no mar, são dados divulgados hoje pelo Serviço Copérnicos para as alterações climáticas. De acordo com esta análise, maio registra temperaturas muito elevadas no Oceano Pacífico Tropical e no Pacífico Equatorial. Continua a desenvolver-se o El Niño, um fenómeno de aquecimento da água do mar que, segundo as previsões, vai desenvolver-se nos próximos meses e deve provocar eventos climáticos extremos em todo o mundo. O Serviço Copérnicos revela também que o mês passado na Europa foi marcado por uma rápida mudança de um clima muito mais frio do que a média para uma das ondas de calor mais intensas alguma vez sentidas em maio. Esta onda de calor resultou em recordes de temperatura batidos em Portugal, mas também em França, no Reino Unido e na Irlanda. Nos próximos dias espera-se uma subida da temperatura em todo o território nacional. No desporto, agora é oficial, Marco Silva é treinador do Benfica. O técnico português de 48 anos estava livre no mercado depois de ter recusado renovar contrato com os ingleses do Fulham, assina contrato com as Águias até 2028. No caminho inverso está José Mourinho, a caminho do Real Madrid. O clube encarnado também oficializou a saída do treinador de 63 anos para o emblema merengue. O Benfica recebe assim 15 milhões de euros do Real Madrid, o valor correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho de José Mourinho. Portugal joga hoje e o selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que o jogo contra a Nigéria é um bom teste para preparar a fase de grupos do Mundial. O selecionador ressalva que este particular contra a Nigéria não é um ensaio geral para o jogo contra a República Democrática do Congo, o primeiro adversário de Portugal na prova. No entanto, Roberto Martínez identifica algumas semelhanças entre seleções e por isso considera que será um bom teste. Contra a Nigéria temos uma oportunidade de trabalhar aspectos que acho são semelhantes com os pontos fortes que o Congo tem, uma equipa africana diferente, tem muita flexibilidade tática, mas é um adversário exigente e que é mais um teste para preparar o nosso grupo. Questionado sobre se o 11 titular será o mais próximo possível do que tenciona apresentar no Campeonato do Mundo, Roberto Martínez diz que, independentemente dos jogadores em campo, espera a mesma intensidade e ideia de jogo e revela que o único que vai estar em campo nos 90 minutos é Diogo Costa, os restantes jogadores vão mesmo rodar. Não é o 11 inicial, não é o 11 que termina amanhã. Ajustamos o que precisamos durante o jogo. A ideia é fazer 11 substituições. A ideia é do Diogo Costa jogar os 90 minutos e tentar que todos os outros jogadores tenham minutos. Roberto Martínez na antevisão do particular contra a Nigéria, marcado mais logo para Leiria. Antes disso, falou também aos jornalistas Francisco Trincão, o jogador do Sporting, garante que está na melhor fase da carreira para ajudar a seleção. Sinto que estes últimos anos desenvolvi não só o meu jogo, mas também fisicamente, mentalmente. Acho que consegui crescer em todos os aspectos do jogo, também defensivamente. Portanto, acredito sim que estou na minha melhor fase. Óbvio que ambiciono melhorar e poder estar um nível acima, mas sinto sim que chego talvez na minha melhor forma ao Mundial. A antevisão de Francisco Trincão para o jogo de mais logo entre Portugal e Nigéria, marcado para as 8h45 da noite. Com relato em direto do Diogo Varela e também do Ricardo Loureiro, comentários de João Castro, Gabriel Alves e Pedro Henriques. O Vicente Figueira vai conduzir a emissão aqui em estúdio, um pouco depois das notícias das 8. Fica também por aqui o Jornal das 8 com o Luís Soares.